Boa noite a todos. Além de mestre, da casa, sou enfermeiro de saúde mental, uma área que eu acho que casou muito bem comigo, A doutrina, a gente está 24 horas atendendo e trabalhando a parte mental, O que seria de nós se nós não tivéssemos a oportunidade de ofertar aos nossos irmãos um pouco de carinho, de amor e de orientações, certo? Sou especialista em saúde mental, sou enfermeiro graduado pela Faculdade Estácio. Atualmente eu também dou aula nessa parte também de saúde mental, certo? E conversando com o mestre Elvis, vimos que tem chegado, principalmente pós-pandemia, muitos médios, e não só médios, mas pacientes também, muitos pacientes e médios também, que há necessidade também no acolhimento, um olhar holístico. O que seria um olhar holístico? É ver o paciente como um todo, não somente a parte espiritual, mas entender também a parte física. A gente tem ciência que existe problemas espirituais e problemas que é físico, Tanto que os pretos velhos também recomendam, às vezes, o paciente procurar o médico da terra, certo? Então, eu antes de iniciar essa palestra, antes de construir, estava pedindo a Deus um discernimento de um tema, que poderia casar com tudo. E aí me veio à mente esse tema: os transtornos mentais e os caminhos da espiritualidade, certo? Pode passar. Bom, não tem como a gente abordar todos os temas sobre saúde mental, porque são muitos transtornos, Tem depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, toque, N transtornos que existem, que afetam a mente. E aí a gente vai trabalhar agora os principais que eu tenho percebido chegar à nossa casa, conversando com o mestre Elvis, e que achei que seria necessário a gente entender, não só ver o lado espiritual, mas ver o lado físico também, tá certo? E o que são os transtornos mentais e os déficits mentais para a ciência, Bom, para quem não conhece, antigamente as pessoas tinham um termo pejorativo de chamar as pessoas de doente mental, Quem nunca viu, às vezes a pessoa queria menosprezar outros, dizer assim, fulaninho é um doente mental. Esse termo, ele está em desuso, porque é um termo pejorativo que tende a menosprezar as pessoas. Então, o termo correto para a ciência é transtornos mentais, algo que qualquer um de nós estamos sujeitos a acontecer, certo? Basta a gente pressionar qualquer coisinha assim, é suficiente para a gente desencadear um transtorno mental. E o que seria um déficit mental? O déficit mental é quando a pessoa já nasce com aquele problema. Vamos imaginar o seguinte: imagine, eu sempre faço uma comparação quando eu vou conversar com meus alunos, e faço palestras também. Imagine um aparelho celular. Você tem um aparelho celular, quando você começa a usar esse aparelho celular, com o passar do tempo, ele pega vírus, ele vai ficando mais lento. O que é que a gente faz? A gente vai lá, formata, e ele volta, entre aspas, a ficar novo, não é? Os transtornos mentais, a gente pode definir dessa forma: a pessoa, ela passou pelo trauma na vida dela, esse trauma, ela começou a impressionar aquilo ali, pode ser um abuso sexual, pode ser decorrência a uma separação, um trauma após um assalto. Então, através dessa situação, ela desencadeou um problema que ela se martirizou ali pelo resto da vida. E ela está, entre aspas, precisando resetar aquela informação que está dando um problema para ela. Como é que faz isso? Através das terapias. Às vezes precisa de medicação também, mas é entender que medicação sozinha não resolve a vida de ninguém, certo? O medicamento, eu sempre falo nas palestras, o medicamento é uma muleta que você coloca debaixo do braço e que, se você não tiver cuidado, você fica com essa muleta pelo resto da vida. Por isso que a gente tem que usar, entre aspas, a muleta e buscar também as terapias. Existem vários tipos de terapias que ajudam a gente a ir se equilibrando mentalmente, tá certo? Já o déficit mental, voltando à comparação do celular, imagine que um aparelho celular, ele já veio com defeito de fábrica em relação a, por exemplo, não abrir uma câmera. Você tenta abrir a câmera, ele não abre.
o aparelho a gente tem como trocar, não tem? A câmera ali vai dar, o técnico troca. Já quando a pessoa já vem, entre aspas, de fábrica, né? Ou seja, o encéfalo da pessoa já nasce com algum tipo de déficit, não tem como a gente reverter aquele quadro. A gente entende que é designado às vezes pela espiritualidade que a pessoa venha nessa condição, né, para pagar uma dívida espiritual. Então nós do Vale temos que entender que essas pessoas, elas não vão ser 100%, entre aspas, voltar à normalidade como qualquer outra pessoa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar essas pessoas a se adaptarem ao mundo da gente e nós se adaptarmos ao mundo delas, né? Quer ver o exemplo? Os autistas. Hoje a gente está com um grande número de crianças autistas, certo? Então não tem como pegar uma criança autista e querer que ela entre no meu mundo e seja como eu imagino que tem que ser. Então a gente tem que se adaptar a essas pessoas, tá certo? Então os transtornos mentais são passíveis de cura, certo? Uma pessoa que está com depressão, ela é capaz de se curar. Entretanto, um déficit mental, não. Exemplo de déficit mental, o autismo, né? A criança ela já nasce autista, TDAH também, certo? O TDAH já foi comprovado que ele é genético, certo? Biológico, no caso. E deixa eu ver outro transtorno também. Síndrome de Down, certo? A criança síndrome de Down, ela tem que ter uma qualidade de vida. Agora, eu falar para a mãezinha que o filho dela vai levar uma vida 100% normal com as outras pessoas, não, ele vai viver dentro das limitações dele, certo? É isso que falta dentro da sociedade, as pessoas entenderem as limitações dessas pessoas, certo? E para a espiritualidade, né? Acho que já comecei a iniciar um pouquinho. Para a espiritualidade, a gente entende que quando a criança ela nasce com um tipo de déficit, pode ter sido algo relacionado à sua vida passada, certo? E aí é que a gente tem que dar muito mais amor, atenção e carinho e se adaptar a essa criança, como eu falei anteriormente, certo? Não tem como a gente querer que essa criança ela viva no nosso mundo e a gente cobrando dela que ela seja uma criança, entre aspas, normal igual as outras, né? Há uma adaptação, certo? E é pelo resto da vida, né? O autismo ele não tem cura, certo? Entretanto, há muitas crianças, aliás, muitos adultos aí que fazem coisas brilhantes sendo autista. Sabe por quê? O autista, se ele gostar de uma determinada coisa, né, só a título de curiosidade. Por exemplo, às vezes a gente vê um autista que ele é fera em matemática. A pessoa diz, oxe, mas ele é autista, ele é fera em matemática. Na verdade, quando o autista ele gosta de uma determinada coisa, ele cria um hiperfoco, ou seja, ele se dedica àquilo. Ele vai estudar matemática a fundo, vai estudar quem foi que fez, quem foi que deu as fórmulas, tudo, porque ele gostou daquela informação. Agora, essa criança que ama matemática, se eu disser, você vai ter que estudar biologia, vai ser difícil, porque ela tem um hiperfoco em matemática, né? Aí, é isso que dentro do PSF, né, dentro da atenção primária, a gente trabalha com as mãezinhas para entender o que é que aquela criança gosta. E aí, se você investir naquilo que a criança gosta, você tem a certeza que ela vai ser muito feliz. Agora, ficar forçando o autista a ter experiências que ele não gosta, vai só frustrar a mãezinha e frustrar também a criança, tá bom? Esse é só um dos transtornos que a gente pode falar. Pode passar. Apesar da gente tentar ser breve, no momento que vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão e perguntar, tá bom? Bom, um dos transtornos que a gente mais vê presente dentro da nossa doutrina é a depressão, certo? O que são as causas da depressão? Definir, né, esse aqui é uns parâmetros para todos os transtornos que a gente vai trabalhar hoje. A depressão, gente, a causa principal, ela está relacionada ao passado. Você nunca vai ver uma pessoa depressiva pensando no futuro. A depressão é sempre atrelada ao passado. E quando essa pessoa depressiva estiver pensando no futuro, ela não está com depressão. Aí é ansiedade, certo? A gente tem 3 parâmetros na vida. A gente tem o presente, o passado e o futuro. Quando a gente vive demais no futuro, a gente fica ansioso.
Quando a gente vive demais no presente, a gente fica estressado também, mas faz parte da vida, né? E se viver demais no passado, a gente fica depressivo. Pode prestar atenção que a maioria dos pacientes que chegam à nossa casa, eles falam assim, eles chegam relatando de um problema que aconteceu na vida deles, e parece que é como se aquele problema tivesse parado a vida deles ali, né? E preste atenção que os espíritos que a gente trabalha aqui é da mesma forma, né? Os espíritos que a gente recebe, que a gente vai trabalhar com eles, eles estão presos no passado, não é? Então, para a espiritualidade, a gente sabe que existem espíritos que atuam, né, os cobradores, em cima da nossa mente. Se nossa mente já trabalha contra a gente, imagina um espírito junto, colaborando. Aí entra a parte da sintonia. Por isso que os espíritos vai dizer, filha, leva o pensamento. Porque se você está com a vibração baixa e o espírito também que está ali preso no passado entra na mesma vibração, você vai estar em sintonia com ele, não é? É igual um rádio, né? Vai estar lado a lado. Um rádio a gente tem a onda AM e a FM. Não tem como a gente ligar um rádio na onda AM para escutar uma rádio que está na onda FM, né? Não tem. A ciência prova isso, e a espiritualidade também. Por isso que os espíritos velhos falam para todos nós, para elevarmos os nossos pensamentos. Então, as principais causas da depressão é essa. É o que a gente vive no passado. E se eu tivesse feito isso? E se fosse... Gente, primeiramente, o que passou não tem como a gente mudar. Tem como mudar de hoje adiante. E se a gente não tiver cuidado, o hoje pode ser o passado do amanhã. E aí a gente pode simplesmente estar se reclamando e amanhã vai ser a mesma coisa. E faltou o quê? A mudança de pensamento. A mudança de vibração que o espírito velho fala. Certo? Quais são os principais sintomas da depressão? A depressão, temos como sintomas principais tristeza. Existem dois tipos de depressão. O que a gente tem que entender? Eu não posso fechar um diagnóstico de um paciente com depressão em uma única consulta. Vamos dizer que o paciente ele sofreu um trauma, uma tentativa de assalto, né? E aí ele ficou pensando naquilo ali direto, aí não quis sair mais de casa, ficou com medo. Isso aí já não é depressão. Deixa eu dizer a vocês que isso não é depressão. Isso é um transtorno pós-traumático. Mas pode se transformar numa depressão. Certo? E aí, através desse trauma, ele ficou aqui na mente dele, e se eu não tivesse ido por aquela rua, e se não fosse assim, se eu tivesse obedecido a minha mãe, não tivesse saído, e fica com aquele tipo de coisa ali, certo? E aí ele entra no meu consultório. Um dia, não tem como eu definir que esse paciente tem depressão. Principalmente eu que sou enfermeiro não fecha diagnóstico, né? Mas a gente faz uma avaliação inicial e encaminha para um psiquiatra, para um psicólogo quando é necessário. Então, para diagnosticar um paciente com depressão, é a longo prazo. Por quê? Aquela energia que o paciente fica alimentando, né, de negatividade, ela vai se acumulando, né, no corpo dele. E aí, ele começa a somatizar esse problema. Quer ver um exemplo simples que você vai ver e reconhecer as pessoas que ela tem depressão? Da seguinte forma. A depressão é tão pesada de um jeito, puxa tanto a energia do paciente, que ele anda geralmente com o ombro caído, certo? Quando tem uma depressão, se chama depressão maior. O paciente sequer consegue ligar a cabeça. De tanta falta de energia que ele tem. Existe um hormônio no nosso corpo, que é um hormônio da felicidade, chama serotonina. Se eu estou triste, tem como eu estar liberando serotonina? Não. Né? E aí entra a moleta que eu falei a vocês, que é o quê? As medicações. As medicações ela vai servir por um tempo para que você vá se equilibrando e saindo daquela situação. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente bota a moleta debaixo do braço e fica pelo resto da vida com ela. Né? Então, medicamentos sozinhos, sem terapia, não resolvem nada. Então, o paciente que tem depressão fica retraído, triste. Tudo que você falar para ele só vai ver o lado negativo. Se você chegar para o paciente que tem depressão e dizer assim, amanhã vai fazer sol. Ele, meu Deus, amanhã um sol quente, Ave Maria e tal. Aí, se você disser, amanhã vai chover, vai ser bom. Meu Deus, vai chover. Tá? Então, sempre ele vai trazer o lado negativo de tudo. Certo? Tudo que você trouxer de solução,
ele rebate com o problema, tá certo? Isso é natural das pessoas que têm depressão, tá bom? Outra situação é entender o seguinte, que não tem como eu tratar um doente se ele não aceita que está doente. E é muito mais difícil a gente identificar que está com problemas mentais do que físico, porque o físico você olha, se você está com um ferimento aqui na perna, você olha, tem um ferimento, tem que ir no médico para tomar a medicação para curar. Já no mental, não. Você sente as coisas, às vezes você nega que está sentindo ali, né? Para que você busque ajuda. E ainda em relação ao tratamento, é um tratamento que o paciente ele tem que fazer por onde melhorar também. Ele não pode sozinho. É por isso que quando a gente chega aí, os pretos velhos dizem assim, filho, muda o pensamento, faça a sua parte, que a gente está fazendo a nossa, né? Não tem como os pretos velhos sozinhos, né, conseguir lhe ajudar. Eles sempre falam para a gente, aqui está o caminho, eu mostrei o caminho, cabe a você seguir ou não, né? Então toda vez que a gente vai para um trono, que a gente muda o nosso pensamento, tudo tende a melhorar também. Isso toda vez eu falo para meus pacientes quando eu atendo eles, né? Que busquem mudar seus pensamentos. A mudança de pensamento é tudo, certo? Existe o tratamento medicamentoso, como eu falei a vocês. Às vezes a pessoa não quer procurar o tratamento medicamentoso com medo de ficar dependente. É porque eu não quero ficar dependente da medicação. Como eu falei a vocês, se eu não estou feliz, eu não estou produzindo serotonina, que é um hormônio responsável pelo nosso prazer, pela nossa felicidade. Então, eu preciso tomar uma medicação para que haja um estímulo desse hormônio e eu possa ficar bem, pelo menos erguer a cabeça, digamos assim, para poder tocar a minha vida, né? Só que eu não posso fazer com que meu corpo fique 100% dependente dessa medicação. Porque no momento que ele parar a medicação, o que acontece? Voltam os sintomas, talvez o que era antes ou pior, certo? Às vezes o paciente ele começa a tomar medicação, pessoal, aí a medicação demora de 7 a 15 dias para começar a fazer efeito no organismo. O paciente com 3 dias, estou tomando esse remédio, não serve de nada. Não serve de nada. Aí ele continua tomando a medicação. Aí quando passa um certo tempo, 3 meses ou 6 meses, o paciente, eu estou ótimo, eu vou parar esse medicamento, sem consultar o médico. Aí para por conta própria. Aí o que acontece? Ele para, aí passa 3 dias, parei de tomar medicação, estou bonzinho. Passa 15 dias, estou ótimo, graças a Deus parei de tomar medicação, estou bem. Só que aí a pessoa se esquece que assim como demora de 7 a 15 dias para a medicação fazer efeito, para ela sair do organismo também é mais ou menos esse período. Aí quando se passa mais ou menos um mês, a pessoa parou a medicação, mas não faz nenhuma terapia, não faz nenhum tipo de atividade para distrair a mente, ela tem a tendência a voltar ao quadro anterior. Porque ela estava só no cuidado, entre aspas, paliativo mental. Às vezes a gente associa muito cuidado paliativo só ao físico, mas existe cuidado paliativo mental também. É quando a gente fica o resto da vida só, entre aspas, vegetando, sem um propósito, sem um objetivo, sem buscar metas. Se a gente não tem objetivos e metas, a gente não consegue progredir, certo? E se a gente chegar no estopim de tudo, por que as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm depressão? Elas, às vezes, tentam até mesmo suicídio, porque são pessoas que já chegaram no estopim de tudo, de todos os objetivos. Amanhã eu quero comprar um carro que vai lançar amanhã. Vai lá e compra. Não tem aquela garra, não tem aquela meta, não tem como ela progredir para buscar, porque já tem tudo, né? A exemplo disso, a gente tem aquele rapaz que era o Whindersson Nunes, né? Ele chegou a um ponto, né? O humorista ganhou muito dinheiro, que ele tinha tudo. E viu que a qualquer momento ele poderia comprar tudo. E aí entrou em depressão. Além disso, né? Eles alimentam tanto o material, encher de bens materiais, que esquecem de alimentar o próprio espírito, né? Exatamente. Se deixando enfraquecer. É aquele ponto que chega de dizer que dinheiro não traz felicidade, mas pode nos tornar felizes. Você pode usufruir dele, pode ir para uma viagem, pode ajudar uma pessoa, né? Então, tem como a gente usufruir bem no financeiro também.
Tratamento terapêutico, como eu falei a vocês, pode ser feito com pintura. Lá no CAPS, a gente já tem muitos pacientes que fazem pintura, fazem artesanatos, né? E aonde é que está o problema? Não é na mente? Se eu coloco aquele paciente para ele fazer algo para distrair a mente dele, para ele trabalhar a mente dele, ele tem a tendência a melhorar. A gente tem o costume de malhar perna, malhar braço, malhar todo o corpo. Mas a mente, ó, a gente se esquece de malhar. A gente pouco lê um livro, vive hoje só na internet, passando o dedo no celular, né? As coisas muito rápidas. Né? Então, a gente termina se esquecendo de malhar algo que é muito importante, porque não adianta eu estar bem fisicamente se minha mente não estar bem. Né? Às vezes a gente vê tanta mocinha, eu aprendo às vezes tanta mocinha de 15, 20 anos, belíssima. Fisicamente você olha assim, uma moça muito bonita, mas não tem propósito, não tem, né? Não tem vida. Por quê? Porque a parte mental está fragilizada. Né? O tratamento espiritual a gente já sabe, né? Os pretos velhos eles sempre falam para a gente: mude o pensamento, faça a sua parte. Nada adianta, gente. Às vezes a gente chega nos pés do preto velho, ele faz uma orientação para a gente. E às vezes parece que naquela noite a gente absorve assim. Aí quando chega no outro dia, a gente se esquece de colocar em prática. Assim como o médico passa um tratamento terapêutico de 3, 7 dias, imaginemos que quando a gente chega também para a espiritualidade, é quase isso. A diferença é que não é medicamentoso, é de palavras, que a gente tem que estar trabalhando todos os dias, certo? Pode passar. Ligou? Desliguei, ó, pensei. Aqui, ó. Aperta para pausar. Pronto. Ansiedade é outro tipo de transtorno que pega muitas pessoas, né? Quais são as causas? É não viver. Eu defino a ansiedade como não viver o agora. O que você pode fazer agora para alcançar seus objetivos no futuro? O hoje. Se a gente começasse a viver mais o agora, tu já prestou atenção que a gente às vezes senta nos cantos, a gente jura que está naquele canto, mas às vezes numa festa de aniversário, a gente jura que está lá. Aí os pretos velhos dizem assim, né? Pra gente: filho, a gente está onde a nossa mente está, né? Aí às vezes a gente está de corpo presente e a mente está lá longe. Do mesmo jeito é a questão dos nossos objetivos. Às vezes a gente está aqui, ó, no físico, e pensando no sonho que está lá na frente, de comprar uma casa, de comprar um carro, de um emprego, mas se esquece, por exemplo, eu quero comprar a casa, e fica, meu Deus, a casa, como é que vai ser? E se esquece que o presente está aqui, você tem que batalhar, tem que plantar o hoje para colher o amanhã, né? Então, às vezes a gente se esquece disso. A ansiedade está mais atrelada ao medo do futuro. E já prestou atenção que toda vez que a gente tem medo do futuro é só do que não presta? Ninguém tem medo de ficar rico, ninguém tem medo de ficar bem de vida, de viajar. Não, a gente só tem medo do que não presta. A gente vai fazer uma viagem de carro para Fortaleza. Meu Deus, e se o pneu do carro furar? E se você... É só o negativo. E é engraçado que às vezes a gente pensa no negativo e quando as coisas negativas acontecem, a gente, eu não disse, eu estava pensando. E a vida é assim, a gente atrai o que a gente pensa. Só que a gente pensa tanto que as coisas negativas acontecem mais facilmente com a gente, que a gente se esquece que as coisas positivas estão aí no mundo, né? Há muita coisa boa para a gente aproveitar. Lembra da sintonia do rádio? Às vezes a gente tem muitas coisas boas para aproveitar, mas a gente está na rádio errada, né? Então a ansiedade é isso, é viver sempre o futuro e se esquecendo do hoje. Eu sempre uso uma metáfora com minha esposa, que é a metáfora dos 6 meses. Tudo que eu estou colhendo nesses 6 meses agora, foi o que eu plantei 6 meses atrás. E tudo que eu vou colher nos 6 meses posteriormente, vai ser o que eu estou plantando agora. Então, a gente tem que imaginar essas colheitas e essas plantações. Não tem, né? A lei divina é clara. A física, a ciência também é clara. Não tem como eu plantar um caroço de manga e comer abacate. Ou não tem como eu plantar um caroço de manga hoje e amanhã já está chupando manga. A gente é imediatista, a gente quer as coisas, ó, rápido, né? É rápido demais. A gente quer pensar, ó, eu quero um emprego. Apareceu. E ainda bem que não é assim.
Porque já pensou nas coisas negativas? Tomara que não aconteça assim, aconteceu um acidente. Porque assim como as coisas boas, às vezes a gente acha que demora a chegar, as coisas ruins também não chegando tão rápido é bom. Porque senão a gente estava bem complicada a nossa vida. Né? Pensar em coisa negativa já acontecia instantaneamente. Certo? Quais são os sintomas da ansiedade? Mestre Elvis vai me controlando no horário aí, viu? Sintomas da ansiedade. A gente tem dois tipos de ansiedade na nossa vida. A ansiedade fisiológica e a patológica. O que é uma ansiedade fisiológica? Vamos dizer que o mestre Elvis me chamou para vir dar uma palestra aqui. E aí quando eu chego para dar uma palestra, eu começo a falar, a voz começa a falar, e eu começo a embolar assim. É natural que eu me sinta assim, no meio de uma palestra, no meio de uma prova. Por quê? Meu corpo ele foi colocado à prova. Quer ver um exemplo? A gente levanta no restaurante, está todo mundo conversando. Aí de repente você derruba uma colher, todo mundo para e olha para você. Você nem sabe mais como anda, nem como se senta, parece que se esquece, as pernas não recebem mais o comando, né, na cabeça. Por quê? Você ficou ansioso porque você está sendo o centro da atenção. Então, às vezes, os alunos estão na sala de aula conversando um assunto, às vezes, sobre a aula, ele vem aqui na frente para explicar o mesmo assunto que eu estava conversando para 3 amiguinhos ali, quando vim para ser apresentado na frente, só pelo fato de estar sendo avaliado, já fica nervoso. Então, isso não é uma ansiedade patológica, isso é uma ansiedade fisiológica, natural da gente. Certo? É natural a gente ficar ansioso para ir para uma festa, né, para ir para um passeio no final de semana. É natural isso acontecer. Agora, sabe o que não é natural? Eu atendi uma vez uma moça de 27 anos, que ela tinha ansiedade patológica. Olha só como a ansiedade dela prejudicava a vida dela. A ansiedade patológica é quando prejudica a nossa vida. Se alguém dissesse, ó, sábado vai ter uma festa de aniversário, sabe o que ela fazia? Ela pensava, eu acho que eu não vou não, porque se eu não encontrar com o Joãozinho vai perguntar sobre Maria. E se ele perguntar sobre Maria, eu não sei se eu vou responder. Não, eu não tenho roupa para ir. E fica criando aquela situação de chegar lá e simplesmente dar tudo errado. Então, era tanta coisa negativa que ela pensava que ia acontecer no futuro, que não acontecia. E aí, eu falei uma coisa a ela, né, que era muito óbvia, mas às vezes ela estava tão focada naquela questão da ansiedade dela que ela se esquecia. Eu disse, mas das 10 coisas que tu pensava de negativo que poderia acontecer, quantas aconteceram? Às vezes nenhuma, acredita? Eu pensando agora, ou seja, ela pensava em tanta coisa negativa que poderia acontecer e às vezes nem sequer acontecia, né? Por quê? O foco dela era sempre viver o amanhã. Então, os sintomas da ansiedade estão relacionados a gente ficar suando, né? A fala ficar embolando, tremedeira no corpo, né? Chamar sudorese, né? Excesso de suor, certo? Isso é algo relacionado à ansiedade. Então, entender que existe a fisiológica e a patológica, né? Quantas vezes a gente não senta no trono, meu pai, porque eu preciso tanto de um emprego? Sabe Deus, filho, no momento certo vai chegar, a hora certa vai chegar, e a gente, mas eu preciso, eu quero, e a gente fica se imaginando que algo a gente poderia fazer naquele momento para resolver. Você já poderia estar entregando seu currículo, acreditando que vai dar certo, porque assim também a gente faz as coisas, já pensando que vai dar errado, é energia desperdiçada. Às vezes a pessoa diz assim, eu nunca ganhei na Mega Sena, mas tu joga? Não tem como as coisas acontecerem, né? Se a gente não faz por um, certo? Ansiedade fisiológica e patológica. O tratamento também, existe o tratamento medicamentoso para o controle da ansiedade, né? Para a ansiedade quando é patológica, certo? O tratamento terapêutico, você vê que sempre tem um tratamento medicamentoso e o terapêutico. Gente, uma coisa simples que a gente pode fazer na nossa vida, caminhada. Agora, caminhar não é você andar pensando, quando eu chego em casa, minha roupa para lavar, e amanhã tem um cliente para atender. A gente está caminhando físico e a mente, ó, rodando. A gente tem que viver aquele momento, aquela história, tá? De corpo presente e mente também, certo?
Porque senão a gente termina não fazendo a terapia da forma que é para fazer, certo? E o tratamento espiritual, como a gente já falou, né, é a questão de entender que essa ansiedade ela pode ser uma oportunidade para que espíritos atuem sobre a gente. Né? Tudo que for de transtorno mental é uma oportunidade para atuação na sombra. Por quê? Vejam que a depressão não tem a ver com a negatividade. A ansiedade, a gente não pensa em coisas negativas que vão acontecer no futuro. Então, toda vez que a gente bate o padrão, a gente abre a oportunidade para a sombra atuar na nossa vida. Vai passar. Esquizofrenia. Essa daqui é uma que é bacana e que a gente vê, né, constantemente no nosso tempo. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado para saber diferenciar o que é o espiritual e o que é físico, certo? Porque é uma linha tênue entre o espiritual e o físico. Às vezes a gente vê o paciente chegar em surto psicótico e a gente diz, essa é uma atuação do espírito. Certo, tudo bem, tem um lado espiritual também. Só que a gente às vezes se esquece que tem um lado físico também. Porque a mente não é física, a mente é física. Certo? A mente é o caminho, né, para a espiritualidade ela atuar sobre a gente. Então, se o espírito ele vem desnorteado, ele vem em surto psicótico, ele precisa de acompanhamento psicológico também. Então, às vezes, os pacientes vêm para casa, aí começa a trabalhar, a querer vir somente para o lado espiritual e às vezes quer abandonar o lado físico. Né? A gente sabe que a religião e a ciência tem que andar sempre juntas. Né? Tem que tratar o físico e o espiritual também. Tá bom? Quais são as causas da esquizofrenia? A gente tem duas diferenças muito importantes entre, eu sempre gosto de trazer na palestra, que é os delírios e alucinações. Vocês sabiam que existe uma diferença entre delírio e alucinação? Olha lá. O que seria o delírio e a alucinação? Bem simples da gente entender. Imagine que todo mundo está vendo essa garrafa. Né? Digam que sim para não pensar que estou louco. Né? Todo mundo está vendo a garrafa. Naturalmente, eu olho aqui e vejo que a garrafa está parada. Só que aí, do nada, eu imagino que essa garrafa está flutuando. Só que todo mundo que está aqui olha e vê a garrafa o quê? Parada. Mas na minha cabeça, ela está flutuando. Certo? A garrafa não faz parte do ambiente. Todo mundo está vendo a garrafa. Só que ela, para mim, está fazendo uma coisa normal, que está flutuando. Então isso é um delírio. Eu estou delirando. Ou seja, é algo que faz parte do meu ambiente e que eu estou vendo fazer coisas que não está dentro da realidade. Né? Que está flutuando, a cadeira flutuando, uma mesa voando, um quadro batendo. Então isso é um delírio. O que seria uma alucinação? Imagino eu que estou imaginando aqui, né? Está aqui todo mundo conversando, e eu vejo umas fadas, um dragão voando aqui, uns pombos, e todo mundo olha e não vê isso. Esse dragão faz parte desse ambiente? Não. Então é algo que eu estou criando na minha mente. Estou alucinando. Então essa é a principal diferença entre delírio e alucinação. Então, na maioria das vezes, os pacientes que chegam até aqui, eles chegam no processo de alucinação. Né? Para a espiritualidade, a esquizofrenia, gente, é como se fosse um acesso, né, para o mundo espiritual, né, um canal direto. Só que às vezes a pessoa recebe, digamos assim, tanta informação, às vezes não desenvolveu o lado espiritual, a mediunidade, né? E isso pode afetar o físico também. Lembra, se a mente não estiver boa, o resto desanda também, certo? Então a gente tem médios também que tem, para a ciência, por exemplo, falar com espíritos, né? Eu aqui, um espírito aqui, isso é esquizofrenia. A ciência é esquizofrenia. Mas a gente sabe que o médium bem equilibrado, né? Por exemplo, a tia Neida, para a ciência, ela era esquizofrênica.
Porque ela tem acesso a alucinações, né? Pela ciência da alucinação, e a gente sabe que é o lado espiritual. Só que ela tem o quê? O equilíbrio, né? Ela trabalhou essa mediunidade ao longo dos anos. Então, às vezes, os pacientes chegam aqui com esse desequilíbrio espiritual, tendo acesso a informações do espiritual, a alucinações para a ciência, né? E que precisam de cuidados, tanto físico como espiritual. Por quê? Tu imagina que você está com sua família em casa e aí, de repente, você do nada começa a ouvir vozes. E essas vozes geralmente são vozes com pensamentos negativos. E tentar suicídio, e fazer isso, fazer aquilo, né? E você vê que o acesso geralmente começa com a negatividade, né? São poucos os médios que já iniciam com o lado espiritual, digamos assim, com os espíritos de luz, né? Chico Xavier, né? Tia Neiva, entre outros. Então, na maioria das vezes, recebe essas informações de negatividade. Aí a pessoa que está recebendo essas informações, ela chega para o marido e diz assim: estou ouvindo as vozes. Aí o que o marido diz? Está ficando doida. Isso é coisa da tua cabeça. E a pessoa começa: não, realmente eu estou ficando doida, é só eu que estou ouvindo. E você vai impressionando aquilo. E lembra que para você desenvolver um transtorno, não basta impressionar uma coisa? Então, aquelas vozes foram suficientes para a pessoa ficar transtornada. E para o espírito que está, às vezes, obsedando aquela pessoa, isso é bom. Para ele é bom, porque está atingindo a meta dele. Que as pessoas julguem, digam que ele está louco, perturbado. Quantas pessoas não estão, gente, quantas pessoas não estão dentro do centro psiquiátrico, né, que precisam de atendimento espiritual? Muitos, né, que estão sendo atuados. Então a gente tem que entender que existe o lado espiritual e o físico também. Então a gente não pode simplesmente viver do fanatismo que tudo que for relacionado à esquizofrenia é espiritual. É espiritual. Tem o lado espiritual e tem o lado físico também. Trabalhar os dois, sempre. Nesse caso aqui, o medicamento é importantíssimo. Sabe por quê? O paciente que está sofrendo com esquizofrenia, ele pode colocar em risco a vida dele como a vida dos seus entes queridos. Eu vi um caso de uma mãezinha que ela tinha uma criança, se não me engano, era 2 ou 3 anos, e ela estava ouvindo vozes, e essas vozes diziam que era para ela matar o filho e se suicidar também. Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Então, essas vozes diziam para ela se suicidar e matar o filho também, né? E o que aconteceu? Ela buscou atendimento e começou nesse tratamento psiquiátrico, certo? O tratamento psiquiátrico ajudou bastante essa senhora, né? Ela começou a ter uma visão diferente, porque ela mudou o quê? Um pensamento, certo? Quando você muda o pensamento, tudo tende a mudar também, tá bom? Então a esquizofrenia é bastante presente nos nossos trabalhos. A gente recebe muitos pacientes com desequilíbrio espiritual que precisam ser tratados, né? E a gente sabe que para a ciência, né, é um transtorno, mas para a espiritualidade, quando bem lapidado, bem organizado, é um médium ótimo, né? Tratamento medicamentoso é essencial, como eu falei a vocês, a pessoa às vezes coloca, né, em risco a vida dele e coloca a vida das pessoas que estão próximas também, né? Existe surto psicótico, né, de pessoas que de repente entraram em surto e imaginou que estava entrando ladrões dentro de casa, terminou matando a mãe e a irmã. Esses são casos que a gente já viu, casos reais, né? Então, o lado mental dessa pessoa que tem esquizofrenia mexe muito com ela, né? Ela olha às vezes para a pessoa e vê, às vezes a mãe dela, né, ela olha e diz assim: não, não é minha mãe não, é não. Né? Muda a feição. Então, a esquizofrenia é uma porta muito ampla para o lado espiritual, tá certo?
E o paciente ele já nasce com essa, digamos assim, com a predisposição. Agora tem que entender, falando sobre predisposição, é o seguinte, pessoal. Predisposição genética. O que é uma predisposição genética? Digamos o seguinte. Existem as predisposições genéticas em relação a doenças físicas, diabetes, hipertensão, entre outros, né? Minha mãe tem diabetes, então eu vou ter diabetes. Predisposição não significa necessariamente que vai acontecer. Ou seja, você tem uma predisposição. Se você se colocar dentro de fatores que vai desencadear esse problema, aí sim. Do mesmo jeito, a predisposição genética a transtornos mentais. Se meu pai, minha mãe teve depressão na vida deles, se eu entrar em contato com fatores que possam me levar a desenvolver um transtorno mental, que é a depressão, aí sim, certo? Aí eu posso entrar na depressão. Então, predisposição genética não significa obrigatoriedade, tá bom? O tratamento espiritual, a gente sabe que geralmente é o desenvolvimento do médium. A gente sabe que muitas vezes o médium ele chega a casa, o paciente, né, chega a casa, e, às vezes convidado pela espiritualidade para que ele dê continuidade no seu tratamento. Aqui ou em outra casa também, né? A gente tem que saber sempre que tem um livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio para escolher isso, tá bom? Só Deus pode passar. Bom, esse é um tema muito complexo para a espiritualidade também e para o mundo físico também, né? Na ciência, digamos assim. É um tema, gente, que até quando a gente fala sobre ele, né, vocês veem que não existe divulgação, né, pela mídia oficial, né, porque hoje a gente tem o WhatsApp, né, então as pessoas têm a tendência a compartilhar essas informações de suicídio. Mas a mídia oficial, ela é, digamos assim, orientada a não compartilhar. Porque quando a pessoa compartilha, parece que gera um incentivo a mais para que as pessoas tentem ao suicídio, certo? Voltamos ao caso da paciente que tem esquizofrenia. Então, ele começa a impressionar aquilo na cabeça dele, né? As informações, a negatividade que está chegando ali na cabeça dele, né? E, de repente, ele pode perder o controle e vir a tentar um suicídio, né? Quantas vezes a gente não já atendeu situações assim, de pacientes que já tentaram suicídio, tá bom? O que não dizer para uma pessoa que tentou suicídio? Isso é muito importante. Às vezes a gente fala muito assim, quando a pessoa tenta suicídio, a sociedade fala, isso é falta de Deus, não tem religião. E conheço pessoas que moravam praticamente dentro de uma igreja, né, e que se suicidaram. Por quê? Às vezes, gente, a gente procura muito externamente o que está dentro da gente, certo? Isso aqui é físico, né? O tempo, isso aqui é físico. A essência está dentro de cada um de nós. Então, ir para dentro de um templo, dentro de uma igreja, procurando uma essência que está dentro da gente, não nos vai fortalecer espiritualmente. A gente tem que estar de corpo presente e com a essência, tá certo? Aí às vezes a gente diz assim, é falta de Deus. A pessoa tentou suicídio, falta de Deus, né? E aí a pessoa olha para vocês assim, eu procurei ele milhões de vezes. Eu pedi para ele resolver meu problema e não resolveu. E aí como é que a gente fala para essa pessoa? Ela rezava mesmo, todo dia ela rezava. Mas faltou talvez aquela parte importante, a paciência, de entender que não era o momento ainda para as coisas acontecerem. E às vezes é uma bola de neve, gente. Os problemas da gente não são únicos. No dia que a gente não tiver mais problema, é que a gente não está aqui e o problema está lá. Aí a gente vai, desencarnou e vai resolver esse problema lá. Porque todo dia aparece problema. A gente resolve 2 hoje e amanhã aparece 10. Resolve 10 amanhã e assim por diante. A vida, ela é cheia de problemas. E que bom que não vem tudo de uma vez. Às vezes a gente diz, os problemas chegou tudo de uma vez. Não é que chegou tudo de uma vez. Às vezes chegou um problema, a gente não resolveu, não, depois resolve. E ficou ali. Aí vai, aparece outro. Depois eu resolvo. Tá? E daqui a pouco, quando vai chegando, tem 3, 4, 5 problemas para você resolver. E na verdade não é que chegou de uma vez, é porque simplesmente você foi acumulando na hora de resolver.
certo? Então a gente tem que ter cuidado. Em relação ao suicídio, nunca falar que é falta de Deus, que isso é frescura, que quer chamar atenção, né? A gente sabe que não é. Saiba de uma coisa, quando a pessoa tenta suicídio, ela não quer tirar a própria vida. Isso aí já é um mito. As pessoas dizem assim, fulano que tentou tirar a própria vida. Na verdade, ela queria acabar com a dor. Era a única coisa que ela queria fazer na vida dela, acabar com a dor. E ela procurou todas as soluções que ela imaginava que poderia ter na vida e não encontrou. E a única solução que ela colocou na cabeça foi acabar com aquela dor naquele momento. Certo? Todo problema tem solução. Todo. Às vezes não é a solução que a gente queria, mas tem. Certo? Teve um paciente que toda vez ele chegava lá no consultório reclamando do emprego. É porque o meu emprego é assim, meu emprego é assim, meu emprego é assim, meu emprego é assim. E toda vez ele chegava para reclamar desse emprego. E uma vez ele chegou chorando. Eu achei estranho, né? Eu disse, o que foi? Aí ele relatou, não, é porque eu perdi meu emprego. Reclamou tanto que, né, Deus olhou assim e disse assim, isso aqui está criando muito trauma, muito problema para a vida desse homem, deixa eu tirar esse emprego. E aí foi a solução, né? Mas não era aquilo que queria, mas foi a solução. Então tudo na vida tem solução. Às vezes não é a solução que a gente esperava para aquele momento, tá bom? Só um adendo também, ter cuidado com o que vai falar para os familiares que perderam algum parente por suicídio. Ah, não, foi porque ele quis. Sim, fraqueza, né? Foi fraqueza da pessoa, né? E a gente sabe que não é. Se aconteceu, gente, e não teve como a gente ajudar, não teve como evitar, não cabe nós ficarmos julgando e alimentando a energia que aquele espírito ele já está em sofrimento. Né? A gente sabe quantas vezes a gente vê em cartas psicografadas de espíritos que cometeram suicídio por arrependimento. Né? E às vezes a gente fica julgando, a gente está só alimentando uma energia negativa que não vai servir de nada para a vida nem dele, né? No pós-morte, nem para os familiares que estão ali. Certo? Ficar procurando saber o porquê, como foi, é coisa desnecessária. Tá bom? Isso é só curiosidade e fofoca. Evite o julgamento, como eu falei a vocês. Pessoas que já tentaram uma vez, tentarão novamente, certo? Então, pessoas que já tentou suicídio uma vez e que a pessoa chegou lá e impediu, cortou a corda, simplesmente tenha certeza que aquela pessoa ela vai tentar novamente, certo? Porque ela não decidiu parar com o ato pela própria vontade dela. Foi alguém que foi lá e impediu, certo? Aí ela vai fazer novamente a tentativa do suicídio, tá bom? E como o suicídio é visto pela espiritualidade, né? O lado espiritual, né? Às vezes a gente tem duas vertentes, né? Tem o lado espiritual, tem a ciência. E para mim, que trabalho com os dois, né? Às vezes eu me pego meio que perdi, mas para o lado espiritual, gente, a gente entende que o suicídio, quando a pessoa tira a própria vida, né, existem os canais que a pessoa é encaminhada para dar continuidade, né, e a gente entende que essa pessoa ela termina pagando pelo seu ato, né, isso é um ato, né, como o mestre falou, né, é o kármico, né, então é algo que a gente não pode também julgar. Aconteceu. Eu posso ajudar aquele espírito? Posso. Manando, orando, certo? Porque houve um desencarne. Aquela pessoa ela não precisa de julgamento. Ela precisa o quê? De boas energias, boas vibrações. Certo? Às vezes a gente ajuda. Se a gente pudesse acreditar muito mais na espiritualidade, a gente poderia ajudar um irmão só pela força do pensamento. E ver às vezes a pessoa sofrendo assim, rapaz, tomara que fulano possa alcançar os objetivos dela, certo? Uma oração e uma palavra de boas positividades faz a diferença na vida das pessoas, certo? Pode passar. Para a curiosidade de vocês, né?
Quando as pessoas pesquisam sobre o suicídio na internet, porque as pessoas antes pesquisavam como cometer suicídio, as formas de cometer suicídio, né? Quando é pesquisado o termo suicídio, ou tentativa de suicídio, aparece esse número aqui, que é o número de ajuda, certo? 188, 24 horas por dia. É bom porque você não sabe quem é que vai lhe ouvir sua história, que você quer contar, que está ali lhe perturbando, que ninguém próximo poderia saber, e alguém lá de fora, de outro lugar, Fortaleza, São Paulo, lhe atende e lhe orienta, certo? Então, o Google, né, graças a Deus, ele ajuda as pessoas dessa forma. Então, toda vez que a pessoa procura sobre algo relacionado ao suicídio, ele traz esse número aqui para fazer a ligação. E funciona. Funciona. Muitos dos meus alunos, dos meus pacientes já utilizaram para conversar. Às vezes a gente está passando por tantas dificuldades, a gente quer alguém para nos ouvir, né? E ligando para esse número aqui, alguém vai me ouvir, certo? Outra questão sobre o suicídio é que às vezes a gente fala com os familiares de alguém que tentou suicídio e eles dizem assim: meu familiar tentou suicídio, a gente conseguiu intervir, aí eles pegam, esconde faca, esconde corda, esconde todos os componentes que podem ser favoráveis para a pessoa tentar um suicídio. E aí eu digo a vocês que isso não é solução. Sabe por quê? Porque enquanto a ideia estiver plantada na mente, qualquer coisa é suficiente para a pessoa cometer suicídio. Eu conheço a história de um paciente e enquanto eu era estagiário, eu vi esse caso acontecer, né? Ele se suicidou com um pacote de sal. Ele já tinha tentado várias vezes cometer suicídio. A família já tinha tirado as cordas, tirado tudo que fosse que imaginasse assim, que poderia a pessoa cometer suicídio. Esse paciente pegou um pacote de sal, colocou dentro de uma jarra de água, bebeu, a pressão foi lá nas alturas, faleceu. Ele tinha a ideia já estava presa. Pode falar. Professor, no caso, no estudo desse assunto, um choque de realidade, trazendo a pessoa, principalmente se a pessoa tem um conhecimento espiritual, um choque da realidade talvez tire ele do caminho do suicídio. Sim ou não? Sim, em relação ao choque da realidade, né? Na verdade, é assim, para a gente trabalhar com esse paciente, a gente tem que fazer o seguinte: entender a raiz do problema. Todo transtorno, toda tentativa de suicídio, ela tem uma raiz. Não existe fulaninho entrou na depressão do nada. Ciclaninho tentou suicídio do nada. Às vezes ela não chegava e conversava com você por um problema que ela estava passando. Mas não foi do nada. Certo? Então, os profissionais, quando a gente procura um profissional de saúde, ele vai trabalhar a raiz do problema. Porque quando eu estou cortando a corda ali para a pessoa não tentar suicídio, eu estou só podando a copa da árvore. E se esquece que a raiz é mais profunda. Então, se eu começo a identificar quais são os fatores que levam aquela pessoa a tentar suicídio, eu vou trabalhar em cima deles. Aí sim vai ser eficaz. Né? Lógico que também não esconder corda, essas coisas, é importante. Né? Mas você trabalhar a raiz do problema é mais importante ainda. Certo? Então é dessa forma que a gente tem que conduzir uma pessoa que já tentou suicídio, né? Ou uma pessoa que está passando por qualquer tipo de transtorno. Identificar a raiz do problema. Às vezes, gente, é uma coisa simples e que a pessoa está tão focada no problema que se esquece que, eita, era isso que me trouxe esse problema. E às vezes são problemas da infância. A maioria dos transtornos mentais das pessoas está relacionado à infância. Certo? Porque a infância é a base principal para a nossa vida adulta. Muitas das nossas ações hoje, que a gente faz enquanto adultos, está relacionada à nossa infância. Tá bom? Pode passar. A importância do profissional é justamente essa, né? Buscar Exatamente. a raiz do problema. O profissional de saúde mental, ele trabalha dessa forma, buscando a raiz do problema. Porque a depressão ele já sabe, os sintomas ele já conhece. Mas a depressão, gente, ela pode, por exemplo, eu falo muito da depressão porque é algo muito comum na nossa sociedade. A depressão, eu não posso trabalhar o mesmo paciente, não, por exemplo, tenho 5 pacientes que têm depressão. Eu não posso fazer a mesma terapia por todos os 5. Por quê? Às vezes a depressão de um foi porque perdeu o emprego, o outro porque foi abusado, o outro porque foi espancado. Então, cada um tem um motivo, né? Por isso que a gente tem que identificar a raiz do problema.
Como funcionam as vibrações? Isso aqui é muito importante, né? A importância da nossa vibração. Vocês estão vendo aqui? Imagina aqui que são raios, né? E aqui você está ao centro. Estão vendo que esses raiozinhos estão menores, né? Imagine que essas bolinhas aqui são as coisas positivas que você quer na sua vida para alcançar, né? Às vezes um emprego, às vezes um objeto que você queria comprar muito, às vezes uma viagem. E imagine que cada um desses pontinhos são seus objetivos. Veja que a quantidade de energia que a pessoa está emanando para esses seus objetivos são menores. E tu imagina que esse é o problema dela. E veja que a quantidade de energia que ela está emanando para o problema dela é muito maior, não é? Então a gente percebe, né, nessa imagem o quanto a gente foca mais nos problemas da nossa vida do que na solução, do que nossos objetivos, certo? Então sabemos que todo problema traz uma causa negativa. Você não vai estar com uma conta para pagar e você vai estar feliz. Eita, eu estou com uma conta para pagar. Se você não está com dinheiro ali para pagar, né? Então a gente sabe que isso vai gerar um sentimento negativo na pessoa. Pode passar. Bom, esse aqui é um eletrocardiograma. E o nosso coração, ele prova para a gente que a gente precisa de altos e baixos. Porque altos e baixos faz parte da nossa vida. Porque se a gente estiver em linha reta, a gente morre, né? Então o próprio coração da gente mostra que tem altos e baixos. Ou seja, vai ter dias que você vai estar bem e vai ter dias que você vai estar triste. E você vai estar vivendo. Porque faz parte da vida. Os altos e baixos faz parte da vida, né? O nosso próprio coraçãozinho mostra isso, né? Altos e baixos faz parte da vida. E para finalizar a palestra, né, trouxe essa imagem que eu vi uma vez no Facebook, achei muito interessante. Diz o seguinte: se o plano A não deu certo, o alfabeto tem mais 25 letras, né? O importante é a gente continuar lutando. Se não deu certo hoje, dá certo amanhã. Se não deu certo amanhã, dá certo depois. Isso é importante, a importância da positividade na vida da gente. Às vezes a gente se pega muito pensando em coisas negativas. Então, mudem o pensamento de vocês e vocês vão ver a diferença que fará. Às vezes a gente não sai do lugar. Você às vezes não muda de casa, não muda do carro que você está hoje, queria outro. Mas só o fato de você aceitar o que você tem hoje, para você alcançar o que você quer amanhã, já faz muita diferença na sua vida. Porque eu sempre costumo dizer que a vida e os problemas são como a chuva. Aí cabe você decidir se vai passar por ela chorando, agradecendo ou reclamando. Mas vai ter que passar pela chuva, porque faz parte, certo? Então, se tiver que resolver um problema, resolva. Mas resolva sorrindo. Porque o problema já está ali, não tem o que fazer, certo? Muito obrigado. E as dúvidas estão aí. E bom, alguma pergunta? Algo que queiram falar para complementar? Deixa eu falar. Gostaria de fazer só um pedido, né? Que você nos falasse quais são os profissionais da saúde habilitados para nos ajudar a tratar dos transtornos mentais e dos déficits mentais. Pronto, bacana. Hoje, atualmente, a gente tem 3 profissionais de saúde, né, que são os mais capacitados, certo? Existem as terapias holísticas também. Só que aí a gente deixa um pouquinho de lado, já eu explico o que são essas terapias holísticas. Primeiro profissional, né, o psicólogo. Segundo, a gente tem o psiquiatra e tem o enfermeiro também, certo? O enfermeiro trabalha de que forma? Qual é o meu trabalho? Eu trabalho na prevenção dos transtornos mentais. Porque dentro de uma unidade básica de saúde, o PSF, a gente encontra prevenção de diabetes, prevenção de hipertensão, prevenção de várias doenças físicas, né?
e se esquece de uma prevenção inicial em relação aos transtornos. Às vezes eu atendo pessoas que estão iniciando um transtorno e precisavam apenas de uma conversa e de uma orientação para fazer o quê? Uma mudança de pensamento. Então, às vezes a pessoa está iniciando a depressão, tem ali uma orientação do profissional, né, capacitado ali para aquele diálogo, né, tem uma escuta qualificada, a gente chama que é escuta qualificada. Quando o profissional tem uma escuta qualificada, ele foca em ouvir o paciente já buscando as soluções para aquele problema, certo? Então, os 3 profissionais capacitados hoje para trabalhar com essa parte de saúde mental: o psicólogo, o psiquiatra e o enfermeiro, especialista em saúde mental. Tá bom? Obrigado. Por nada. Mais uma pergunta? Não, quero só ressaltar a Sim. questão da escuta qualificada. Para quem trabalha com recepção, né, tem que ser uma escuta qualificada. Porque é aquele que escuta, mas não intervém. Ele apenas orienta como o paciente deve se comportar. E a escuta desqualificada é aquela que a pessoa chega e diz: eu estou com problema. Eu também. Aí é uma escuta desqualificada, porque ele vai juntar 2 com o problema e vai ficar muito mais difícil a solução. Sim. Então, achei muito interessante a escuta qualificada. Então, a escuta qualificada é isso, A né? escuta qualificada, para mim, na minha observação doutrinária, quando alguém chega cheio de problema, você são de Deus. Sim. A casa caiu, aquele pau na minha cabeça, eu fui parar no hospital, são de Deus. Sim, fazer a orientação Então, adequada, né? orientar. Sim. Se for aquele pau na cabeça, você procura o médico da terra e vai Sim. resolver. Mas se essa telha foi arremessada por um espírito, pegar o espírito e vamos trabalhar ele, Sim. resolvido. E não só o Então, espírito, né? Mas a pessoa também. É a escuta qualificada. Sim. Né? Enquanto Sabe. que a desqualificada telha para na sua cabeça, você foi displicente, foi para baixo da telha. Então, a gente É no já- julgamento, né? Não tem um julgamento. Está Né? julgando, então uma Sim. escuta desqualificada. E um profissional doutrinário na área de recepção, ele tem que ser uma escuta qualificada. Tem que colocar mesmo. E não levar o paciente ao problema. A não alimentar essa energia, Não né? alimentar. Que o paciente Correto. traz. Exatamente. Que bom. Saúde. Sabe? Eu acho que por hoje só teremos futuramente em sábado novas oportunidades, né? Há muita coisa para se falar ainda. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade.